subjective. So our gears can be passive view. Wanna achieve my objective. Do this communication failure. Meaning is subjective. So our gears can be passive view. Wanna achieve my objective. Do this communication failure. Nosso grupo pertencia à oficina de criação literária de Raimundo Carreiro. Em setembro de 2010, Carreiro sofreu um AVC e nós ficamos desamparados. Na noite que chegamos para a reunião, para o encontro, a gente não sabia disso. E no local, na época, na Livraria Jaqueira, na Praça da Jaqueira ali, quando a gente chegou e que se encaminhou para a sala onde a gente normalmente fazia os encontros, a sala já estava ocupada com cadeira, cabide, cavalete, estante. E o que houve, né? Um dos funcionários daquela gestão informou que se tratava. Aí a gente ficou assim com a mão na cabeça, o que é que a gente faz? E na época eu já frequentava o Clube Alemão. De lá mesmo eu liguei para o presidente da época, Ronaldo Guerra Lopes. Aí, Ronaldo, não, vem para cá, portas abertas. Aí a gente foi já no outro dia, eu acho que era uma quarta, terça ou quarta, e lá a gente começou com o improviso. Era uma mesa comprida, acho que uma mesa de reunião de diretoria, com as cadeiras de lado, e a gente já começou, mesmo que no improviso, fazendo o contrário do que a gente fazia na oficina de carreiro, que a oficina de carreiro não sei se ainda é, mas era o sistema de professor-aluno. Aí, quando a gente chegou para o alemão, aí o sistema virou, ficou escritor, escritor. Vamos, todo mundo é colega, vamos trocar ideias aqui. E a gente começou analisando o texto um dos outros. E eu fazia com mais experiência, já na época, eu fazia o meio de campo. Eu acho que aqui tem muito pronome. Vamos trocar esse adjetivo, em vez de dizer belíssima, vamos ver como é que a gente escreve isso sem usar o adjetivo. Vamos trocar o adjetivo pela descrição, da personagem. E, e a gente foi crescendo junto. Em 4 anos depois, o grupo a gente já tinha duas turmas, uma das 5, outra das 7, e a gente resolveu fazer uma homenagem a Raimundo Carreiro. E eu saí em busca de quem já tinha sido oficineiro de Raimundo Carreiro, juntei mais o meu grupo e nós publicamos uma antologia com o selo da editora Bagaço, Viva Carreiro, em 2014. Só que, a partir daí, o carro pegou o embalo. Aí fizemos novas publicações, 2015, 16, até a nossa última agora, que foi Casos de Amor e Outros Escritos, com a participação de 35 oficineiros, uns do momento atual e outros que já passaram pelos nossos encontros literários e a gente convida. Não, não é só aqui agora, não. Você já passou por aqui, você quer? Ah, pô, que obrigado, eu quero sim. Então, nós, esse ano, chegamos a um número top, vamos dizer assim, que é a palavra do momento, de 35 participantes,
com quase 200 páginas. Tem até um exemplar aqui. Tan, 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 tan. Tá aqui, com 180 páginas. A oficina da gente funciona às terças-feiras no modo virtual, não tão complicado. E uma vez por mês, um mês tem 4 semanas, claro, uma vez, um sobre 4, a gente faz uma presencial. Nas três normais, vamos dizer assim, convencionais, a gente analisa o texto um dos outros. Entre maio e junho, a gente faz a seleção do, do título, do tema. Este ano foi, normalmente não é meu, este ano foi é, Casos de Amor e Outros Escritos. Já fizemos um, um Tempo Além do Horizonte, já fizemos é, Encantamentos, já fizemos O Instante Existe. Bom, são, são 10 publicações, cada ano uma. A gente começa em maio, de maio para junho, a gente começa a escolha do tema, absolutamente democrático. Cada um, normalmente eu me esquivo, mas dou um pitaco assim, um pouco tímido. E no mês seguinte, eu acho que em final de junho, começo de julho, a gente começa a recolher os textos. Esses textos são revisados pela revisora da editora Bagaço, Fernanda Caldas. Em seguida, vai para a diagramadora, que é a pessoa que faz o projeto visual interno, inclusive capa. É uma programadora de design chamada Bel Caldas, filha. E no final do ano, outubro, comecinho de novembro, para não concorrer com muita festa e tal, a gente faz o lançamento. Esse lançamento vem sendo realizado no Clube Alemão de Pernambuco desde o início, desde 2014, e esse ano nós juntamos cento, cento e poucas pessoas nas dependências do clube. Isso é uma vitória. Quando, por exemplo, uma Ana Potts, um AJ Fontes, Márcio de Mello, Bruna Borba, trabalha um texto na oficina e depois de um determinado momento publica um livro reunindo os textos que passaram na oficina, é uma vitória, não só da gente, mas do próprio autor, autora. São esses detalhes que eu acho fundamental. Outra coisa, você verá no depoimento de Roberta, a Roberta fez a orelha do lançamento do ano passado. E ela fez uma definição que é bastante é, compatível com o espírito da oficina. Ela comparou com a ciranda de Lia. A ciranda, os participantes de mão dadas, um ajudando os outros a dar a volta, levantar a perna naquele exato momento do ritmo. Ali, quando José Maria, por exemplo, coloca porque ela tinha, aí alguém fala, "Ó, Zé, eufonia, ela tinha uma lata pequena. Ah, Ah, poxa, aí, né? Aí a gente vai. hum,
o Gilvando Rios, que é um sujeito, como você vai observar no depoimento dele, é um homem que já foi seminarista, um cara preparadíssimo, e tem no currículo de viagens super interessantes e que sempre ele escreve sobre isso, os lugares que passou, em crônicas, crônica. Você olha assim, você entra no texto de Gilvan. E que a gente faz duas brincadeiras com ele. Uma porque ele foi seminarista e ele, num certo momento, passou vestido de padre, né, de noviço, um garoto de 14 anos por aí. E ele passou ali muito contrito e uma menina que estava na calçada, olhou para ele e fez: tão bonitinho, vai ser padre. Aí vem aquela gozação sempre em cima dele. Tem outra que ele escreveu um livro de contos, contos desses passados na mesa da oficina, cujo título é A Barqueira do Capibaribe, que é, o pessoal da Zona Norte sabe, entre a Praça da Jaqueira e o outro lado, o bairro da Torre, tem um barco lá que faz aquela travessia, né? Bem artesanal. E a gente fica brincando assim, que ele teve um caso com a barqueira do Capibaribe. E vai brincando com Márcio de Mello, que é o mais antigo, é o decano. Nós estamos juntos há, sei lá, 17 anos, desde 2000 que a gente é amigo, que troca texto e ele manda as coisas. O cara com 80 e poucos anos, com um nível de criatividade impressionante. Então, o clima da gente é esse, brinca com as meninas, nem tão meninas. E a gente vive de mão dada. Eu acho que é por isso que hoje, janeiro de 2025, eu pessoalmente tenho a visão de que estamos no patamar correto. Estamos mantendo 12 presenciais. São os participantes que entram na virtual das terças e que também vão a presencial de uma vez por mês, normalmente a primeira segunda-feira do mês. E tem um, um outro grupo, bem menor, que a gente só faz trocar e-mail. Isso funciona duas vezes por semana. Eu recebo o e-mail com o texto, analiso, faço sugestões e devolvo. Ou já sou eu que faço sugestão para a pessoa montar o texto, volta para mim, faço sugestões, críticas bem leves, crítica do tipo, por que não isso? Por que você não troca cefaleia por dor de cabeça? Por que você não tira esse oblíquo da narrativa na primeira pessoa? Nenhum personagem fala devolver-lhe-ei amanhã. Não, o personagem fala que te dou de volta amanhã. E com isso, a gente vai passando os conhecimentos, a experiência, o know-how desde os tempos de carreira, né? Desde 2010. Estamos entrando aí no 15º, 16º ano. Faz muito tempo, E né? É a muito tempo e consciência, muita gente vai junto, né? estamos indo bem. Eu sou Márcio Melo, amigo e discípulo nas letras de Paulo Fernando Lins Caldas, ou como chamamos Paulo Caldas. O conheci há mais de 2 décadas, quando fazíamos a oficina de literatura em uma sala da União Brasileira de Escritores, sob a maestria de Raimundo Carreiro. Não imaginava que do lado, o colega de óculos e cavanhaque prateado fosse escritor com mais de uma dezena de livros publicados. Como disse, bem do lado estava ele, modesto,
de caderno na mão, a anotar os ensinamentos ministrados. Pois bem, o mestre Carreiro sofreu um AVC e ficamos sem aquele que transmitia as lições a nós aspirantes da arte da escrita. Paulo conseguiu uma sala no Clube Alemão e continuamos com as reuniões e perseverante na feitura e leitura dos contos e comentários sobre os trabalhos que eram apresentados. Certo dia, alguém observou a demora da volta do caro líder de um punhado de homens e mulheres, pretensos aprendizes de escritores. No debate foi eleito para conduzir os ansiosos letristas aquele que, dentre nós, apesar do seu preparo na literatura, se comportava com modéstia, Paulo Caldas. Uma década passou. Retornamos ao primeiro passo. Para tanto, a oficina de criação literária Paulo Caldas é dita como êxito desse caminhar, uma seleção onde cada texto, em prosa ou verso, é o caminho a concretizar o lançamento da coletânea, que, creio eu, leva ao prazer da leitura. Olá, sou Maria José Primo, faço parte da Oficina Literária Paulo Caldas e venho dizer da importância da oficina no desenvolvimento da minha escrita, no meu processo criativo. Os conhecimentos repassados pelo nosso mestre Paulo me possibilitam cada vez mais aprimorar esse trabalho, pois além do aprendizado das técnicas, as suas análises críticas aos nossos textos e os seus comentários valiosos nos ajudam a direcionar o nosso olhar, a estruturar nosso pensamento para melhor escrever. Como também é de suma importância essa convivência com os colegas da oficina, pois existe uma diversidade criativa, uma diversidade de estilo que só enriquece o nosso trabalho individual, porque existe uma troca que vivenciamos dentro da oficina que é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. É isso. Obrigada e beijo para todos. Em 2017, eu entrei na oficina literária de Paulo Caldas, onde me mantenho até o presente. Quem me conheceu lá atrás só comenta da forma que a minha escrita cresceu, graças ao mestre Paulo Caldas. E também com a participação de colegas, muitos já bem antes de mim, frequentando a oficina, outros que vão entrando. E é uma troca de saberes, mas sempre com a organização de Paulo Caldas. Só tenho a recomendar. Quem queira caminhar na literatura, quem queira se aperfeiçoar, que passe a frequentá-la. A oficina e grupo de criação literária, coordenado por Paulo Caldas, tem uma peculiaridade exclusiva. Ele mesmo, pela condição que ele tem de fazer uma leitura crítica de cada produção nossa, sugerir alterações que sempre melhoram a qualidade daquilo que nós escrevemos. A cada terça-feira, essa discussão se faz no grupo completo e, naturalmente, que no final do ano são publicados em um livro e que esse livro tem também uma outra característica, que é a inclusividade. Ou seja, aqueles que já não estão conosco participando no dia a dia são chamados a contribuir e aí há um novo momento de congraçamento entre aqueles que já não estão no grupo e os atuais. Isso é muito interessante. Estou aqui agora nesse momento para homenagear meu amigo querido Paulo Caldas, que eu conheci Paulo Caldas em 2018 numa cerimônia do TJPE, onde ele participou da banca examinadora do concurso literário do TJPE
e eu fui uma das finalistas. Fui classificada entre as 20 melhores. E conversando com ele, em 2019 entrei para a oficina e só ganho, porque Paulo muito paciente, muito amigo e muito bom na técnica, tanto ensina a gente tecnicamente, como dá sugestões necessárias e importantes. Quero aqui parabenizá-lo e dizer que a Oficina Literária Paulo Caldas eu recomendo. É uma excelente oficina, tem um mestre maravilhoso, paciente, amigo, dá sugestões, dá técnica. Se a gente não aceita, ele conversa, e aí a gente diz que não, ele também concorda nos pontos que a gente avalia melhor. E então eu dou meus parabéns, Paulo, e que quem quer realmente uma sugestão para uma oficina, eu recomendo a Oficina Literária Paulo Caldas. Pessoal, gostaria de compartilhar a minha experiência em participar da Oficina Literária Paulo Caldas. E a forma que eu tenho para descrever os trabalhos e a minha participação, bem como de todos os colegas, lendo um trecho da orelha da coletânea de 2023, que eu tive o prazer e, vamos dizer assim, a honra, né, de escrever como o maior desafio, talvez, na escrita que Paulo me impôs. Vamos lá. Ser conduzida pelas mãos de Paulo Caldas proporciona aos inquietos como eu a possibilidade, através da escrita, de expor os sentimentos, até mesmo os mais proibitivos, sem censura e sem medo. E assim, com a sua experiência e uma técnica peculiar, aprendemos a arte da escrita como num ensaio, a cada encontro semanal, com estudos de textos de escritores e conteúdos sobre a arte de escrever. Enfim, seguimos ensaiando com disciplina e métodos criativos a produção de textos sem o pudor ou temor, inerentes aos pretensos escritores, para ser revistos e até mesmo publicados pelo incansável mentor. E assim, eu fiz parte da oficina de 2023, na coletânea de 2023, na coletânea de 2024. E só tenho a dizer que realmente eu estou conseguindo realizar um grande sonho, que é escrever e participar com todos dessa grande experiência. Por isso, convido a todos que se interessam pela escrita e pela leitura a vir conosco. Vamos lá? Pessoal, estou aqui para falar da Oficina Literária de Paulo Caldas, nosso querido escritor, sempre foi nosso mestre, e eu também participei da oficina. Meu nome é Roberto Beltrão, sou jornalista e escritor. Acho que muita gente me conhece pelo trabalho no site Recife Assombrado, e foi na oficina que eu escrevi esse livro aqui, ó, Na Escuridão das Brenhas. Então recomendo muito, sempre digo às pessoas que aprender literatura é uma coisa que faz bem à alma, e Paulo Caldas sabe conduzir isso. Um abraço. Olá, boa tarde. Meu nome é Rômulo César Melo, sou poeta, escritor pernambucano e venho aqui falar um pouco da minha experiência com a Oficina Literária de Paulo Caldas, lugar onde frequentei por 5 anos, fiz muitos amigos e aprimorei as técnicas literárias que me permitiram publicar o meu primeiro livro de contos, chamado Minimalidades, este aqui, 2013, e depois continuei aprimorando essas técnicas, os conhecimentos, até publicar este segundo livro,
de contos, Dois Nós na Gravata, que foi um dos vencedores do 2º Prêmio Pernambuco de Literatura, atual Prêmio Hermilo Borba Filho, em 2015. De forma que, se você tem interesse pela carreira literária, se você quer se tornar um escritor, um dos caminhos o qual eu indico é a Oficina Literária de Paulo Caldas, porque lá você terá a independência necessária para seguir as suas convicções, aliada a um respaldo técnico de um profissional com extrema experiência na vida literária aqui no nosso estado, de forma a facilitar, né, o seu trabalho e os seus sonhos, as suas metas no campo da literatura. É isso, um abraço. A Oficina Literária de Paulo Caldas é um espaço de incentivo à criatividade e de muito aconchego. Aprendemos muito, tanto através da troca com os nossos colegas já experientes, quanto com os ensinamentos do nosso mestre, que está sempre disponível para nos orientar. Eu agradeço muito por fazer parte e recomendo. Salva a alma presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e que nunca se entende, a menos que se escreva. Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Este é um trecho de Escrever, uma crônica de Clarice Lispector. Eu sou Aline Saraiva, sou integrante da Oficina de Escrita Literária Paulo Caldas há 1 ano. E por meio da oficina, eu publiquei um conto nesta coletânea Encantamentos, que se chama Nos Tempos da Ira. E lá na oficina eu encontrei uma família literária. Tem sido muito enriquecedora essa experiência, de poder compartilhar os textos com vários colegas, contistas, cronistas, romancistas, poetas, todos com o interesse da escrita em comum. Isso tem sido muito importante no processo de produção de um romance. E também todo o aprendizado, o acesso a novas técnicas e principalmente a orientação de Paulo Caldas, esse mestre extremamente generoso, capaz e incentivador. De modo que eu recomendo a participação a todos aqueles que têm essa vontade e essa necessidade de escrever. Mesmo que os ventos das planícies, por mares e montanhas viajados em tormentas apartem nossas vidas, nos tornando barcos naufragados, seremos um só ser, afeto e corpo. Isso é um trecho de um personagem do livro do Paulo Caldas, o Arthur da Paixão. Ele é um personagem professor e poeta, que seduz as alunas. Mas é um livro muito bom, mas eu não estou aqui para falar da obra do Paulo Caldas, eu estou para falar da oficina de Paulo Caldas e como foi que eu cheguei até ela. E que estou encantada até agora. Quando eu conheci a oficina já era decana, né? Já uma oficina decana, e comecei esse ano. Fui apresentada por uma colega, conheci o Paulo e os colegas de oficina todos, fui muito bem recebida. Inclusive o Paulo fala que nossa turma é muito amorosa. Na verdade, essa amorosidade parte dele, porque é uma pessoa afável, extremamente afável, pronta para ler os textos da gente, comentar, sugerir mudanças, modificações que engrandecem. Porque o que a gente precisa, mesmo sendo já escritor, ou se achando escritor, precisa ter a humildade da troca e dessa coisa de receber sugestões dos outros colegas que estão há mais tempo ou dos outros colegas que têm mais
estrada, digamos assim, na escrita. E a oficina nos oferece essa possibilidade de uma escrita eclética, porque ela tanto nos dá a oportunidade de escrever prosa quanto poesia. E o Paulo é essa figura que entremeia os nossos textos com falas que engrandece o que a gente escreve. Sugestões, orientações. E é uma oficina que eu recomendo para quem gosta de escrever. O caminho que a gente traça para a escrita criativa, para essa escrita que nos perpassa e não perpassa por todos, porque nem todos são poetas nem prosadores, é importante que a gente tenha essa condição de ouvir e para poder escrever melhor para os outros, pelos outros e para nós mesmos. Olá, sou Bruna Estima Borba. A oficina Paulo Caldas foi uma maravilha em minha vida. Pude conviver com escritores que, como eu, amam a literatura e com um mestre sensível, dedicado e muito espirituoso, que torna cada encontro uma verdadeira festa. Nossa coletânea, Um Instante Existe, é cheia de pequenos momentos, instantes na vida de cada um de nós, que enriquecem o nosso dia a dia. Beijos para todas e todos. Atendendo à sugestão de um amigo, lá pelos idos de 2016, busquei uma oficina de literatura aqui no Recife. O interesse era de aprimorar a minha escrita, que já desenvolvi há algum tempo. Esse objetivo me encaminhou a um grupo de estudantes na arte da escrita, coordenados por Paulo Caldas. Lá, além das orientações do mestre Paulo, conheci pessoas com o mesmo intuito e engajei no salutar exercício de contar minhas histórias e ouvir as dos novos amigos. Com isso, descobri novas e melhores maneiras de contá-las. Aprendemos, por exemplo, a utilização de vários tipos de narradores, como eliminar os excessos no processo de narrar e tantas mais coisas que enriquecem as linhas que continuo preenchendo nos cadernos e telas. Desse tempo até os momentos de hoje, participando das coletâneas e de reuniões, sinto-me grato a todos os amigos encontrados ao redor da mesa onde Paulo Caldas nos favorece com seu saber escrever. Adjetivos não. Paulo Caldas. É simples esta análise. Ao qualificar personagens e lugares, tendemos naturalmente a generalizar seus caracteres. Escuro, bonito, feio, agitado, ansioso, apressadamente, radiante, alegremente, etc. O que a prática nos recomenda, então? Para ganhar em beleza estética, devemos substituir esses elementos por sua decomposição. Observe. Uma moça bonita de mini-saia azul, ansiosa, desceu apressadamente do carro em direção à sorveteria. O que significa bonita? Veja que é um conceito que assume tons variados de acordo com a ótica de cada leitor. Como dizer apressadamente ao leitor que a literatura esconde, enquanto o jornalismo mostra? Veja como podemos fazer isso. Um exemplo. Longos cabelos loiros, tangidos pelo vento, óculos de grau realçando o verde das retinas, pele alva, bem lisa, boca de lábios carnudos, cobertos de carmim, descia do carro sem fechar a porta de todo. Dá 2 passos, volta
e busca alguma coisa no banco traseiro. Não encontra. Abre a porta apenas encostada, se debruça sobre o banco da frente, sem ligar para quem via as pernas roliças, mal ocultas pela minissaia azul. Desiste. Caminha agora em sentido oposto. Esbarra numas cadeiras dispostas sobre uma sombrinha de praia que encobre a mesa. Entra no salão e se dirige ao sorveteiro. Onde fica o toalete? Bom, agora é com vocês. Apenas 10 linhas resolvem. Aproveite e coloque também gestual e expressões faciais em seus personagens. Pessoal, bom dia. Eu quero comunicar aqui nesse final de ano, Natal, que nesse quase um ano que eu venho integrando a Oficina Literária de Paulo Caldas, eu tenho experimentado uma experiência prazerosa de conviver com um mestre dedicado e com colegas muito talentosos. Um abraço. Olá, meu nome é André Balaio, eu sou escritor e quero recomendar a Oficina Literária Paulo Caldas. Eu participei dela durante um bom tempo e aprendi muito. Escrevi vários contos que acabaram sendo publicados no livro Quebranto. Esse livro ele foi finalista do Prêmio Nacional Sesc, ele foi vencedor do Prêmio Vânia Souto Carvalho da Academia Pernambucana de Letras e teve um conto chamado Lá de Lá, que foi vencedor do Prêmio Off Flip, que eu fui receber lá na Flip, no Festival Literário de Paraty. E tudo isso graças ao apoio da Oficina de Paulo. Então, quero registrar aí esse reconhecimento e essa gratidão a Paulo Caldas e à Oficina. Um abraço. Meu nome é Andrea Chaves. Hoje, com muita felicidade, posso dizer que sou escritora. Sempre quis ser escritora desde pequena, mas sou médica. Enveredei por essa profissão que eu amo, o que eu faço. E depois de algum tempo, pude realmente voltar a escrever assuntos não médicos. Antes de conhecer Paulo, escrevi 2 livrinhos infantis, O Conto de Sofia e Clarinha, uma menina pra lá de especial. O primeiro aborda a adoção e o segundo, uma criança com síndrome de Down. E justamente por causa desses livrinhos, fui apresentada a Paulo. E com ele eu realizei realmente o que eu sempre quis fazer, que era escrever para adultos, né? Então, através de um dos seus livros de contos, o Insólitos, eu pude escrever o meu primeiro conto de adulto publicado, O Morto Vivo. Foi sensacional participar. É sensacional participar dessa convivência com Paulo. Mesmo eu fazendo de forma virtual, por morar um pouco longe da oficina, ele está sempre ali presente. É uma pessoa extremamente autoastral, que nos coloca para frente e arredonda o nosso texto. Então, para você que gosta de escrever, venha conhecer a oficina de Paulo. E tenho certeza que não vai se arrepender. Paulo, você é o cara. A gente te adora. Olá, amigos. Olá, Guru Paulo Caldas, Oficina Literária Paulo Caldas. Ed Arruda na telinha. E venho para falar um pouco da nossa oficina, a qual pertenço há mais ou menos 7 anos. Eu diria aos novos escritores, vou usar 2 adjetivos, que é louvável e saudável participar de oficinas literárias. Não só para o escritor, mas principalmente para os leitores. Na coletânea Insólitos, de nosso grupo, mais ou menos 2 ou 3 anos aí antes, tive a felicidade de ser convidado
a fazer o prefácio. E descobri uma frase de um jornalista, escritor e crítico austríaco, Karl Kraus, que dizia: de onde tiro tanto tempo para não ler tanta coisa? Olha, é difícil colocar em 1 minuto de vídeo só tudo que eu aprendi na oficina, mas eu vou me esforçar e eu vou tentar. Então, eu cheguei lá em 2016, quem me levou foi meu avô, Antônio Carlos, e a proposta era que eu pudesse levar alguns textos, à época muito simples, para receber feedbacks e dicas de escritores um pouco mais experientes do que eu. O resultado disso é que eu fui aprimorando e aprimorando como escritor, e o que eu aprendi lá eu carrego para a vida, não só nas minhas escritas por hobby e diversão, mas também no trabalho e tudo que eu faço. Com a ajuda do pessoal, eu escrevi um poema e publiquei na coletânea do ano, está aqui dentro. E acho que graças a eles eu posso dizer que certamente me tornei um escritor melhor. E agradeço a todo mundo. Paulo Caldas, pessoal, um grande abraço, saudade de vocês. Amigos oficineiros, é uma grande alegria esse prêmio que foi dado para a nossa oficina, especialmente ao coordenador Paulo Caldas, pelo excelente trabalho que tem desenvolvido. O Paulo tem uma característica interessantíssima e muito rica, que é ser um cara extremamente simples no que sabe e faz, e a oficina nos deixa inteiramente à vontade para perguntar, às vezes coisas simples, o que já foram explicadas, e ele explica da melhor maneira, com uma tranquilidade e simpatia, inclusive, que ele é um cara simpático. Então, tem sido um extraordinário ganho esses 6, 7 anos que estou na oficina, gozando do convívio de vocês, aprendendo também a todo instante dos textos que são apresentados e lidos da melhor qualidade e as sugestões e possibilidades de melhorá-los dadas pelos comentários do Paulo Caldas. Um abraço, feliz ano novo para vocês. E Paulo, é justo, merecido essa medalha, esse reconhecimento que você recebe como a melhor oficina do ano. Parabéns, um abraço. Eu entrei na oficina literária de Paulo Caldas em janeiro de 2024. De lá para cá, aprendi muito sobre as técnicas literárias, os estilos dos grandes escritores, no convívio com o mestre Paulo Caldas e com colegas talentosos. Pela primeira vez, participei da coletânea anual da oficina e recomendo fortemente esse curso, esta oficina, para aqueles que querem aperfeiçoar suas habilidades literárias. Oscar Wilde dizia que só existem 2 regras para escrever: ter algo a dizer e dizê-lo. Mas como escrever bem? Como prender a atenção do leitor? A oficina literária Paulo Caldas pode ajudar muito. São pequenos detalhes, sabe? Capazes de transformar água em vinho. Eu sou Juliana Raposo, ingressei na oficina em 2018. Todos os anos, nos seus 10 anos de existência, a oficina publica uma coletânea de textos dos seus participantes. Ano passado publicamos este aqui, Encantamentos, no qual eu participei com um conto chamado Por uma Formiga e escrevi na orelha. A oficina literária de Paulo Caldas é como um trem que liga as estações escritor-leitor, leitor-escritor. E o que se encontra no percurso? Há paisagens verdes e há cenários rochosos, mas sempre encantamentos.
Quando eu era adolescente, um dos autores que instigava a minha imaginação era o Isaac Asimov, com suas histórias de ficção científica e sobre robôs querendo ser seres humanos. E quando eu, finalmente na idade adulta, eu conheci a oficina do Paulo Caldas, a oficina literária, ele me deu as bases sólidas e os truques e artimanhas dessa profissão para que eu pudesse desenvolver a minha literatura de verdade. Foi nessa oficina que eu comecei um conto que falava sobre a história de um robô que vivia no Recife do século 22, e esse conto foi crescendo, até se transformar no meu primeiro romance, o Dimensionauta. – 21 de julho de 2137. Foi a primeira vez que testemunhei a chuva. O Recife era um brilho dourado eletroluminescente. No noticiário holográfico sobre o painel, o repórter afirmava que era Pernambuco falando para o universo. O Dimensionauta foi publicado na plataforma Kindle. Então, se você quiser conhecer mais um pouquinho e tiver o aparelho digital para ler, está aqui. E eu sempre quis escrever ficção científica no Brasil, uma história que se passasse no futuro, no Brasil, né? Como outros autores, como Braulio Tavares, Roberto de Souza Causo. E o meu sonho só foi possível depois que eu entrei na oficina do Paulo Caldas. Eu aconselho a todo escritor aspirante que faça o mesmo, que procure uma forma de educar a sua literatura, mantenha os seus pés bem plantados no chão e os olhos nas estrelas.